comunicação móvel, o qual eu não vou nem revisar aqui, certo? Então, a gente começou falando sobre o que eram redes celulares, explicou como ficaria o sinal recebido caso você tivesse apenas 2 células e 2 usuários, expandiu explicando como ficaria a modelagem de canal para isso, tá bom? Falando um pouco sobre qual capacidade você atingiria, que é basicamente a equação de Shannon, a mesma equação de Shannon, só que quando a gente tiver um canal que vai ser o resultado de realizações de variáveis aleatórias, a gente vai tirar a expectativa da equação, basicamente, certo? E a gente explicou como ficaria a SNR geral para quando você tem várias células e vários usuários por célula, tudo bem? Então, ficaria uma equação mais ou menos nesse formato, tá bom? Falando que essa equação aqui, ela está em termos lineares, e não em termos de dB ou dBm. Aí continuou explicando como é que fica a divisão de recursos para combater interferência dentro de sistemas celulares, tanto da perspectiva intracelular quanto da perspectiva intercelular. Falamos um pouco sobre o fator de reuso de recursos, e aí começamos a falar da capacidade de redes celulares, onde nós explicamos que ela seria dependente de alguns fatores. Basicamente, o primeiro é a densidade seria dependente de alguns fatores. Primeiro seria, por exemplo, a densidade de célula, porque o que é a densidade de célula? É o quão é o número de células que você tem por quilômetro quadrado. Essencialmente, quanto mais células você tiver por quilômetro quadrado, mais próximo da célula o seu usuário vai estar, consequentemente, você vai aumentar a sua SNR, que está dentro da sua SNR, aumentando a capacidade. Outra forma que tinha era aumentar a eficiência espectral, no caso a gente ia aumentar todo o termo lá da equação de Shannon, no fim das contas a gente ia acabar aumentando a eficiência espectral também, e o último, por fim, era aumentar a largura de banda. Então, essas três métricas, aumentar a densidade, aumentar a eficiência espectral e aumentar a largura de banda, é como a gente pode melhorar o desempenho de sistemas de comunicação móvel, de sistema celular, de forma geral. Certo? E aí, isso aqui foi só explicou. Lembrando que essas métricas, elas não são necessariamente independentes entre si, só para isso ficar bem claro na cabeça de vocês, mas essa é uma ideia básica de como a gente pode melhorar. Aí eu cheguei a falar para vocês que nem toda rede celular é limitada por cobertura. Às vezes, quando você tem muita capacidade numa determinada área, você tem que instalar mais células por causa disso, e que acabam existindo camadas dentro de uma rede celular prática. A camada de cobertura, que fornece serviço em qualquer lugar e qualquer hora, e a camada de hotspot, que é a camada que vai tentar atender pontos de tráfego pesado que são problemáticos, seja eles temporários ou não, certo? Então, isso introduz o conceito de redes heterogêneas, onde você tinha macro, micro, pico e femtocélulas, certo? Cada uma com características de cobertura, transmissão de potência e número de usuários diferentes, tá bom? E aí, a gente falou daqui. Aí eu cheguei a falar de duplex, certo? O que é um duplex num sistema de comunicação móvel? Móvel já. O que é um duplex? É um sistema de comunicação onde as duas partes do dispositivo podem se comunicar em ambas as direções. Aí você tem o half duplex, onde isso não pode acontecer ao mesmo tempo, e você tem o full duplex, onde isso pode acontecer ao mesmo tempo. O half duplex é exemplificado pelo TDD, certo? Onde em cada intervalo de tempo ou você vai fazer uma transmissão de downstream ou você vai fazer uma transmissão de upstream, certo? No caso, você tem transmissão bidirecional, mas ela não ocorre ao mesmo tempo, e isso pode demandar um tempo de guarda por características de multipercurso, por exemplo, que acabam dispersando o seu sinal, como a gente já falou anteriormente, e até mesmo para a coisa ficar compreensível, certo? E eu também falei de FDD, que já é o caso do full duplex. Nesse caso, a transmissão ela é simultânea. Ao mesmo tempo, você consegue ir e voltar, porque você vai estar trabalhando em duas frequências diferentes, certo? E aí eu até apresentei uma tabelinha que apresentava quais eram as diferenças entre elas. No caso, a FDD só usa FDD usa duas faixas de espectro, o TDD usa só uma. A simetria de tráfego é mais fácil em TDD. O que é essa simetria de tráfego? Você pode dar mais tempo para downstream do que para upstream. Mas aqui, você não tem como dar necessariamente... Você até tem como dar meia banda para mas pela forma como as coisas são configuradas dentro da nossa designação de frequências atuais, geralmente esse tipo de coisa não é fácil de fazer. Então, a simetria de tráfego em sistemas FDD é mais complicada, certo? Você também tem aumento da interferência intercibólica com a distância.
Se vocês lembrarem daquela coisa do multipercurso, que é o fato de que o meu sinal vai refletir em vários objetos, paredes, e eu vou acabar recebendo o meu sinal em vários tempos diferentes, isso vai fazer um prolongamento do meu sinal, ou seja, eu envio A e vou acabar recebendo A. Esse fator, ele piora com a distância. Quanto maior a distância, geralmente mais diferentes os tempos que tu recebe teu sinal, certo? E, consequentemente, a dispersão do símbolo ela aumenta bastante. Então, o TDD, como ele utiliza o tempo para fazer essa não reciprocidade, mas essa comunicação recíproca do canal, aí ele acaba sofrendo com o aumento da distância dentro desses parâmetros. Só que o TDD ele tem uma vantagem que o canal dele pode ser recíproco. O que é o canal dele pode ser recíproco? Como ele opera na mesma banda de frequência, ou seja, numa banda de frequência única, o canal dele pode acabar sendo o mesmo para downlink e uplink. Isso não ocorre no FDD, que vai utilizar duas bandas de frequência diferentes, certo? Isso talvez aconteça, talvez sim ou talvez não, certo? Porque isso é bom para a gente, porque algumas vezes, para fazer alguns procedimentos, a gente precisa saber como é o canal de downlink do usuário. E aí, tipo, se a Base Station já consegue estimar direto qual é o canal de downlink a partir do uplink, é muito mais fácil. Ela não tem que, tipo, enviar um sinal de controle de downlink para o usuário estimar como é que está o canal, para ele devolver essa informação para a Base Station. Ele só tem que estimar o sinal que chega nele, a Base Station. Então, fica mais fácil, diminui o overhead que a gente tem que colocar no nosso sistema, certo? Eu também falei sobre o impacto na guarda, né? No caso, no tempo, se tu colocar um tempo de guarda aqui, é informação útil que tu não pode transmitir, mas o mesmo não ocorre na banda de guarda da frequência. Não necessariamente, certo? E, por fim, tem sincronização em relação à fase, tá bom? Novamente, o que é fase, certo? Um deslocamento de fase é nada mais, nada menos que um deslocamento de tempo. É só vocês lembrarem de Fourier, certo? Quando a gente está trabalhando com tempo, então, é extremamente importante que a gente esteja sincronizado em fase, para a gente estar sincronizado de acordo com a dispersão que a gente tem, para a gente receber o sinal corretamente. Então, é preciso ter cuidado com isso. No FDD, isso não é uma preocupação tão grande necessariamente, mas ainda pode ser, certo? Tá, aí eu apresentei essa tabela e essa foi basicamente onde eu terminei a última aula, foram mais outras coisas que eu abordei. Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Eu pergunto. Podem falar pelo chat, podem falar por voz, como preferirem. Beleza, então todo mundo falou que tá tranquilo. Certo, tá. Beleza, pessoal. Alguém... Tá. Eu vou continuar agora e eu vou falar de bloco de coerência, tá bom? Lembra que eu falei que o TDD poderia ser talvez recíproco? Ele vai ser recíproco se a transmissão acontecer dentro do bloco de coerência. O que é o bloco de coerência? É um conjunto de amostras que pode ser transferida no tempo e na frequência, onde o canal ele não vai variar consideravelmente, tá bom? Se a gente voltar lá para as nossas equações iniciais, a gente poderia verificar que o canal ele varia com a frequência que você está operando. E devido a condições de small scale fade, ele pode variar bastante de uma frequência para outra. A mesma coisa ocorre no tempo, entendeu? Mas se você tiver uma banda de frequência suficientemente pequena e um tempo suficientemente pequeno, o canal ele vai começar a se comportar de forma constante, certo? Então, naquele bloquinho de banda suficientemente pequeno, tempo consideravelmente pequeno, ele se comporta como se ele fosse uma constante. Então, cada bloquinho desses teria um comportamento constante, mas a análise global deles não é um comportamento constante. Se a gente aproveitar desse fator para fazer uma transmissão do tipo TDD em cada um desses bloquinhos bem aqui, a gente tem a reciprocidade de canal. E por reciprocidade, o que eu quero dizer? O canal de transmissão de downstream é igual ao canal de transmissão de upstream, certo? É basicamente isso, tá bom? Detalhe importante, certo?
Por que que a gente fala que é o número de amostras que pode ser transmitido? Bom, qual é a unidade do tempo de coerência? Porque o bloco de coerência, ele é feito pela multiplicação do tempo de coerência pela banda de coerência, certo? Qual é a unidade do tempo de coerência? É segundo. E qual é a unidade da banda de coerência? É hertz, certo? E hertz é igual a 1 sobre segundo no SI. Então, quando você multiplica um pelo outro, segundo corta com segundo e você tem uma coisa adimensional. Por isso que a gente chama de número de amostras, tá bom? Só para isso ficar claro. Então, expliquei por que o TDD fica recíproco, certo? E o que ocorre? Eu vou tentar falar um pouco sobre a ideia de o que influencia tanto no tempo de coerência quanto na banda de coerência, tá bom? Essa imagem está pequena, mas eu vou tentar explicar, tá? O tempo de coerência, pessoal, ele vai estar associado à mobilidade do teu usuário, tá bom? Ou seja, se teu usuário estiver se movendo numa determinada velocidade, o que ocorre, essencialmente, é que ele vai receber duas amostras de sinais que viajam na velocidade da luz em também tempos ligeiramente diferentes, mas o que ocorre é que o comprimento de onda dele acaba entrando em conflito com o comprimento de onda, com a velocidade que ele está tendo, porque a onda se propaga na velocidade da luz. Então, geralmente uma métrica bem simples que existe é a seguinte, é associar o teu tempo de coerência à tua velocidade do usuário, certo? A tua frequência da tua onda portadora e a velocidade da luz, que são geralmente os três fatores que influenciam. Uma regra do Tubbs Up, ou uma regra geral que geralmente se utiliza, é pegar o comprimento de onda dividido por 4 vezes a velocidade. Então, quando você faz isso, essencialmente você está fazendo o seguinte, você está dizendo que a variação do comprimento de onda em relação à sua velocidade. Espera aí que eu estou tentando só me entender. Que o tempo de coerência é... Dainara, ajudinha aqui, que eu me esqueci. Eu acho que eu explicaria mais ou menos como tu está falando, mas tipo, quando a gente está se movendo a uma velocidade, a gente vai mudando a nossa localização, o nosso canal ele vai mudando, né? Então, a gente pode relacionar isso com o nosso comprimento de onda, que é quando a gente tem uma mudança significativa, né? A gente pode ver isso. Mas era mais na equação, era 4 vezes o quê? É quando a velocidade do canal varia de acordo com um quarto do comprimento de onda. Essa é a regra geral, não é? Era isso que eu queria me lembrar. No caso, é a locomoção que fez com que variasse um quarto de comprimento de onda na localização do usuário, né? Do usuário, exatamente. Então, tá associado à ideia de que tu manda um feixe para o lugar, mas a pessoa já não vai estar mais naquele lugar porque ela se moveu, não é? Isso. Aí, beleza. Então, no fim das contas, quando a gente fizer as conversões, vai ficar C dividido pelo comprimento, pela frequência de onda portadora, vezes 4V, onde V é a velocidade do usuário. Isso está em quê? Bom, isso está aqui em cima em metros por segundo, embaixo V é metros por segundo e FC é em hertz, tá bom? Só para ficar certinho as unidades bem aqui. Já a banda de coerência, ela já vai ser associada à dispersão que vai existir dentro do teu canal devido ao multipercurso, certo? Então, você vai receber sinais em tempos distintos, como você vai receber sinais em tempos distintos, é que nem um deslocamento de fase em frequência, e isso é a mesma coisa que na frequência você expandir a largura de banda que o sinal vai ter. Consequentemente, é por isso que a banda de coerência é geralmente associada ao multipercurso. Como? Geralmente se faz a banda de coerência ser igual ao inverso de 2 vezes ao tempo máximo que se demorou para chegar, certo? Ou seja, ao tempo do percurso que contribui para o sinal que demorou mais para chegar, menos o tempo que contribui para o sinal que demorou menos para chegar, ou seja, o tempo máximo e o tempo mínimo, que no fim das contas, como todos os dois sinais se propagam na velocidade da luz, fica uma relação de distância, não é? Se a gente levar em consideração C, a velocidade da luz aqui em cima, você pode trocar os elementos embaixo pela diferença de distância entre o caminho máximo e o caminho mínimo
até o usuário a partir do transmissor, tá bom? Então, essencialmente, tanto o tempo de coerência quanto a banda de coerência, eles podem ser calculados dessa forma, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Eu sei que eu me enrolei na explicação da equação de cima com 4, mas se não ficou, eu vou prosseguir, tá bom? E André, você tinha como explicar a banda de coerência de novo, por favor? Não entendi muito bem. Tá. Vamos imaginar comigo o seguinte, tá bom? Imagina comigo que eu estou transmitindo um seno tá vendo meu mouse? Eu não sei se você consegue ver. Dessa estação base bem aqui, para esse usuário bem aqui, tá bom? Beleza, consigo sim. Tá. Beleza. Então, tu está transmitindo esse seno. Esse seno, ele vai trafegar por esse caminho, que tem uma reflexão, ele vai trafegar por esse caminho. Então, tu vai ter um mesmo seno, se tu prestar atenção, que vai estar se deslocando em diferentes... tu vai ter um mesmo seno que vai estar se deslocando por diferentes caminhos. Então, esse cara, bem aqui, ele vai acabar recebendo um seno no tempo 1, um seno no tempo 2, um seno no tempo 3, um seno no tempo 4 e assim sucessivamente, entendeu? Entendi. Beleza. Só que se tu lembrar de Fourier, tu vai lembrar o seguinte, um deslocamento no tempo é a mesma coisa que um deslocamento de fase, certo? E o que é o deslocamento de fase? Vai ser um deslocamento na frequência por uma certa unidade, porque tu vai fazer o J-ômega do teu sinal, tu lembra disso? Então, o que acontece é o seguinte, esse caminho bem aqui que é direto, ele seria basicamente um caminho que quando tu convertesse para a origem, sabe que o seno na frequência é um impulso, seria basicamente um impulso na frequência. Já o seno que trafegou por esse outro caminho bem aqui, ele vai ser um impulso que já não vai ficar na origem, ele já vai ficar deslocado em alguma outra frequência porque eu levei mais tempo para chegar. Tu entendeu? Entendi, sim. Pois é. E aí, consequentemente, cada um desses caminhos vai fazer com que tu receba um seno ou um impulso numa frequência ligeiramente diferente. Então, isso vai gerar o que a gente chama de dispersão. O que é essa dispersão? É a diferença da frequência máxima para a frequência mínima que o teu sinal original, que tinha uma determinada banda, acabou se expandindo quando ele passou pelo canal. Entendeu? Sim, sim. E aí, o que ocorre quando a gente faz isso é o seguinte... O que ocorre quando a gente faz isso é que sinais reais, eles não são senos, eles são sinais aleatórios que têm uma determinada largura de banda, que eles também vão se estender. Só que isso, notavelmente, vai ser associado à máxima e mínima fase, né, que vai chegar no sinal, que é basicamente o tempo máximo que vai levar para o sinal chegar e o tempo mínimo que o sinal vai levar para o sinal chegar, entendeu? Então, basicamente, tu vai relacionar com o multipercurso que vai existir aqui do lado. Por exemplo, o tempo mínimo a gente sabe que vai ser esse caminho direto. Já o tempo máximo pode ser, por exemplo, esse caminho marrom aqui, que parece que essa parede está mais longe, não é? Eu acho que esse caminho marrom aí mais embaixo provavelmente é o tempo mais longo, a distância mais longa. Então, a diferença de tempo daqui para cá, ela pode ser convertida numa diferença de fase que vai resultar na banda de coerência, entendeu? Beleza, isso aqui. Entendeu? É isso aí mesmo. Então, o que ocorre é o seguinte, se tu prestar atenção, se essa diferença de tempo for pequena, a gente vai ter um valor pequeno no denominador, não é? Consequentemente, a nossa banda de coerência vai ser mais alta, porque fica inversamente proporcional. Mas se essa diferença de tempo for gigante, a gente vai ter um valor alto no denominador. E a nossa banda de coerência vai ficar o quê? Pequetucha, bem pequenininha, entendeu? Entendi, sim. Beleza. Então, espero que todo mundo tenha entendido, pessoal. Quanto a velocidade bem aqui, ela realmente está associada àquela ideia de tu fazer uma transmissão e o usuário não está mais no lugar para onde tu fez a transmissão porque ele se moveu, por mais do que a tua frequência de onda portadora é larga, o suficiente para alcançar nele, entendeu? Do que o teu comprimento de onda, na verdade, não é a tua frequência de onda portadora. É largo o suficiente para alcançar ele. É só para continuar. Então, assuma que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Se esse for o caso, eu gostaria que alguém fizesse as contas aí para mim. Se eu estiver operando num sistema a 3,5 GHz, certo? E tiver num trem-bala a 350 km por hora, qual vai ser meu tempo de coerência?
Podem mandar por chat ou falar na voz. 3,5 GHz, vou até colocar aqui. Já, pessoal, exatamente não, tá errado, Juan. É porque são 17 microsegundos, não 17 milissegundos. Daqui vocês tiram. Isso significa que para vocês fazerem uma transmissão para alguém que está se movendo dentro de um trem-bala, é extremamente complicado. Ou seja, todo o seu processo de downlink e uplink, ele tem que acontecer em 17 microsegundos, só para vocês terem uma ideia do quão complexo fica para a rede conseguir transmitir um sinal de qualidade para o usuário, certo? E, entre outras ideias, se a gente fizer a mesma conta para um usuário que esteja num ambiente indoor, onde a mobilidade geralmente é de 3 km por hora, você vai ter um tempo de coerência absurdo, se vocês pararem para pensar. No fim das contas, eu acho que para 3 km por hora, só fazendo aqui, só porque eu quero confirmar, a 3 km por hora, você tem quase 2 milissegundos. Ou seja, é muito maior, entendeu? Então, para 3 km por hora, você tem 2 milissegundos, é muito mais coisa para trabalhar, e a 350 km por hora, você tem o quê? 17 microsegundos. Então, fica bem mais difícil para o seu sistema funcionar adequadamente, tá bom? Isso foi só para dar um exemplo para vocês de como essas coisas acabam sendo importantes dentro da nossa transmissão, tá bom? Só continuando bem aqui, falado de tempo de coerência e banda de coerência, certo? Eu vou falar agora de esquemas de múltiplo acesso, tá bom? Então, até então eu introduzi para vocês a ideia de TDD e FDD, que são esquemas de duplex, certo? E agora eu vou falar de outra coisa, que são esquemas de múltiplo acesso, são coisas diferentes. E tem uma outra coisa também, que é esquemas de multiplexação. Alguém aqui sabe me explicar qual é a diferença, por exemplo, de TDD, que é um duplex, para TDM, que é um esquema de multiplexação, para TDMA? Não. Agora, pessoal, já deu uma colinha meio no meio enquanto eu fazia a pergunta. Beleza, bora voltar mais um pouco. O que é multiplexar algo? Alternar, trocar as pontas de uma ponta e outra, fazer um esquema de alternância. É uma coisa, é uma forma de fazer uma multiplexação. Quando tu alterna fazendo multiplexação. Mas essencialmente, quando tu é multiplexar, tu quer juntar a informação de várias fontes para enviar algo de uma forma só. Não é isso? Sim ou não, Juan? Certo. Exato. Então, quando tu quer multiplexar, tu quer fazer isso, certo? Quando tu quer fazer duplex é outra coisa. Duplex, tu quer garantir que tu possa se comunicar em duas direções. Tu tem como fazer uma multiplexação para fazer uma transmissão em downlink sem fazer um duplex.
Daí tu tira a diferença de TDM para TDMA. Os dois tu usa o tempo, mas num tu vai estar usando o tempo para em diferentes tempos enviar diferentes informações que vão ser juntadas ou em outro local ou separadas em outro lugar para uma determinada finalidade. E no outro tu vai estar simplesmente se preocupando em dividir o tempo para numa parte fazer downstream e noutra upstream. E quando a gente vai para TDMA, já não é a mesma coisa que multiplexação, porque ao invés de eu estar querendo fazer multiplexação, ou seja, simplesmente juntar ou separar informações, eu estou querendo fazer a conexão de diferentes nós utilizando um mesmo canal. E para fazer isso, eu vou dividir o meu tempo, certo? No caso, o que vai acontecer? Eu posso fazer o meu TDMA junto com o meu TDD, ou seja, eu pego o meu canal, eu vou dividir ele em intervalos de tempo, cada usuário vai utilizar um intervalo de tempo pré-determinado, e o intervalo de tempo de cada usuário é subdividido em 2 intervalos de tempo, um para downstream, um para upstream. Estou usando TDMA com TDD. Isso ficou claro? Ficou entendido? Então, essencialmente, essa é a ideia de diferença de multiplexação para múltiplo acesso, para TDD. Eles não são a mesma coisa, certo? Mas, como a gente está falando de sistemas de comunicação digitais multiusuários, você vai ter que utilizar um esquema de múltiplo acesso. Até porque na rede celular, fala você, junto do seu colega, junto de um monte de gente que está usando a rede ao mesmo tempo. Então, você precisa ter um tipo de esquema de múltiplo acesso, certo? Quais são os mais comuns? TDMA, que é esquema de múltiplo acesso por divisão de tempo. FDMA, que é esquema de múltiplo acesso por divisão de frequência. CDMA, que é esquema de múltiplo acesso por divisão de código. OFDMA, que é esquema de múltiplo acesso por divisão de frequências ortogonais. Um caso específico de FDMA. Você tem NOMA, que é esquema de acesso não ortogonal. Por que eu digo não ortogonal? Isso é importante. Quando a gente falou de ortogonalidade anteriormente, a gente essencialmente fala de duas coisas que não existem na mesma dimensão, certo? Se você tem 2 vetores ortogonais entre si, geralmente eles existem num eixo e no outro eixo. Por exemplo, o vetor AX é ortogonal ao vetor AY e ao vetor AZ. Aquela definição básica lá das coordenadas cartesianas para quando você está fazendo vetores tridimensionais, certo? Então, o que você percebe é que essas 3 componentes vetoriais, elas acabam sendo ortogonais entre si, elas não existem na mesma dimensão. Então, o que a gente vai estar fazendo é o seguinte: o intervalo de tempo vai ser exclusivo para cada usuário em TDMA, a frequência vai ser exclusiva para cada usuário em FDMA, o código vai ser exclusivo para cada usuário. NOMA não vai estar se preocupando com isso. NOMA ele não vai ser exclusivo. Quer dizer que o mesmo tempo, a mesma frequência, o mesmo código vai ser usado por 2 usuários simultaneamente, certo? Então, ele não é ortogonal. Não é como se as coisas existissem separadamente. Ele faz tudo existir ao mesmo tempo. Isso vai ficar mais claro mais para frente. E, por fim, a gente tem o SDMA, que é o múltiplo acesso por divisão no espaço. Algum de vocês está familiarizado com alguma dessas técnicas? Já ouviu falar delas? Eu não conheço. Não conhece? Primeira vez que está ouvindo? Eu ouvi falar de OFDM, nunca ouvi de OFDMA, mas aplicar, fazer uma simulação, esse tipo de coisa, eu nunca cheguei a fazer. Uhum. O FDM não é o FDMA, porque o FDM é basicamente um esquema de multiplexação. É quando você está fazendo multiplexação para transmitir informação, certo? Mas o FDMA é outra coisa, é quando você está fazendo múltiplo acesso. Tá bom? Mas vai ficar mais claro mais para frente, tá bom? Eu fico coisa a dizer, eu fico meio coisa de introduzir todos esses conceitos para vocês agora, mas não tem jeito, já que muitos de vocês não ouviram falar, para seguir em frente. No TDMA, o canal ele vai ser dividido em vários slots de tempo individuais, os quais podem ser uniformes ou dinâmicos. Diferentes sistemas adotam diferentes configurações. O que seria uniforme? O espaço de tempo é o mesmo para todos os slots. O que seria dinâmico? Certo usuário tem um espaço de tempo maior, outro tem um menor, e isso pode mudar conforme a rede vai mudando ou o tempo passa, certo? Tá? E cada intervalo de tempo é utilizado para transmitir um segmento de um sinal digital de cada usuário de forma serial sequencial. Então, se eu tiver 3 usuários, e aí eu vou transmitir, olha, um símbolo no slot 1, certo? Para o usuário 1. Um símbolo no slot 2 para o usuário 2, um símbolo no slot 3 para o usuário 3.
O símbolo 2 do usuário 1 vai ser transmitido no slot 4. O símbolo 2 do usuário 2 vai ser transmitido no slot 5, ou seja, é de forma serial sequencial. Espero que tenha sido entendido. Sendo que, notavelmente, para a gente fazer duplex, isso aqui ainda pode ser dividido em 2, tá bom? Cada slotzinho desses, tá? E se a gente quiser, por exemplo, que isso aqui seja, por exemplo, esteja dentro do bloco de coerência, a gente tem que garantir que o tempo de cada slot fique dentro daqueles 17 microsegundos, por causa do trem-bala que a gente mencionou, ou para 2 milissegundos no caso do usuário parado, ou do usuário em movimentação dentro de um escritório, por exemplo, certo? Então, são todas coisas que vão funcionar juntas assim, tá bom? E esse tipo de sistema, o TDMA, ele funciona muito bem com sistemas de dados de voz, tanto é que ele foi utilizado nos primeiros sistemas de telefonia T1, certo? E foi usado também no sistema 2G, tá bom? Mas ele também é útil para vídeo compactado e outros tipos de dados. Dá para transmitir dados dessa forma, de forma tranquila, certo? Então, aqui nesse exemplo, a gente até vê um tempo de 0,57 milissegundos, que no sistema que ele está adotando isso, deu 156 bits por usuário. Mas essa figura é mais ilustrativa para vocês entenderem a ideia do TDMA. Só que o que vai acontecer vai ser o seguinte, pessoal. Se eu voltar aqui, vocês lembram do multipercurso, né? A gente vai receber o mesmo sinal em tempos diferentes. Eu vou tentar dar um exemplo disso aqui agora, tá bom? Vamos supor que eu transmiti um sinal. O sinal que eu transmiti está aparecendo nessa primeira linha, tá? O caminho mais rápido, que provavelmente vai ser esse caminho direto bem aqui, ele não vai chegar ao mesmo tempo que eu transmiti meu sinal, porque a velocidade da luz não é instantânea, não é infinita, na verdade, né? Então, ele não chega ao mesmo tempo. Ele demora um certo tempo para chegar, tá bom? Então, ele chega um pouco atrasado, tá bom? O caminho mais longo, que eu supus como sendo esse marrom bem aqui, certo? Ele vai demorar mais tempo para chegar. Ou seja, você vai ter o sinal que vai chegar pelo primeiro caminho e o sinal que vai chegar pelo último caminho, pelo caminho mais longo, certo? E eles vão chegar em tempos diferentes. Agora, olha o que vai acontecer com o sinal que vai ser recebido. Eu comecei a receber meu sinal bem aqui, tá bom? E esse, tecnicamente, é meu sinal, porque esse é a soma total do sinal recebido, tá bom? E meu sinal, ele é isso bem aqui, olha. É o que eu recebi. Mas tem uma coisinha bem aqui, que é o quê? Que é o delay spread, ou seja, que é justamente a dispersão que vem daquilo que é o multipercurso, tá bom? Então, cada símbolo que eu envio, ou cada sinal, ou cada conjunto de bits, ou seja o que for que eu estiver transmitindo, ele vai se alongar ao longo do caminho devido ao multipercurso, certo? E por causa disso, é importante deixar um tempo de guarda. Vocês podem prestar atenção que os meus sinais, eles estão transmitindo nessas faixinhas azuis. E eu deixo essas faixas brancas sem sinal nenhum de propósito, para que dentro de cada slot, de cada sinal que foi transmitido, eu possua o meu sinal mais o delay spread dele, para me poder decodificar corretamente aquilo que foi transmitido, certo? Então, daqui tu tira a necessidade de um tempo de guarda, que tem que existir quando tu está usando sistemas TDMA. O mesmo se aplica quando a gente volta lá para TDD, entre upstream e downstream. Também tem que ter um tempo de guarda. Isso ficou claro para vocês? Ficou assim, né? Beleza. Agora a gente vai passar para FDMA, certo? O FDMA, ele já é um procedimento um pouquinho diferente. Você vai dividir um canal ou largura de banda em várias bandas individuais, certo? Cada uma delas para o uso de um único usuário, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uns usuários 1, 2 e 3, eles vão usar, consequentemente, uma banda de downlink e uma banda de uplink cada um. Aqui no exemplo, a banda F1, F2, F3 e F10, F11, F12 cada um, certo? E aí, pronto. Tudo isso é uma largura de banda compartilhada que foi dividida entre esses usuários, tá bom? Os dados a serem transmitidos são modulados em cada uma dessas bandas individuais, que ficam centradas ao redor de uma frequência que, a partir de agora, a gente vai chamar de subportadora. Então, vai existir uma frequência portadora que vai representar toda essa largura de banda compartilhada, e vai existir as frequências de subportadoras, e também vai existir um espaçamento entre as subportadoras, certo? Só para isso ficar claro. Vocês já ouviram falar nesse termo, subportadora, portadora, ao longo do curso? Sim, sim. Pois é. Sim, sim.
Então, essencialmente, essa é a ideia, tá bom? Então, o que ocorre, essencialmente, é que, por causa disso, cada usuário vai usar um conjunto de frequência distinto e vai poder transmitir e receber seus sinais simultaneamente. Aqui dá para fazer full duplex sem problema nenhum, tá bom? Sem causar interferência um no outro. Dá para fazer um múltiplo acesso tranquilo aqui e é ortogonal, porque eu não estou usando as mesmas frequências para os usuários, certo? E isso aqui foi muito usado nos primeiros sistemas de comunicação celulares, que eram totalmente analógicos, então eles só funcionavam com sinais de voz analógicos, e era mais fácil tu fazer um tipo de FDMA do que TDMA. Posteriormente, quando a gente passou para a evolução digital, que a gente começou a usar TDMA, certo? E também em sistemas de televisão a cabo. Porque o sistema de televisão a cabo tem os vários canais? São nada mais, nada menos do que as várias subportadoras. Tu só está moldando a subportadora que tu quer receber para te receber a informação adequada daquele canal, certo? É basicamente isso. Então, isso aqui também é muito utilizado em sistemas de televisão a cabo, tá bom? E até aqui todo mundo entendeu? Até então tá ok. Beleza. E o que é isso, essencialmente? Essencialmente, um sistema FDMA é um sistema multiportadora. O que é um sistema multiportadora? Isso significa que ele está pegando uma frequência maior, tá bom? E ele está dividindo em uma banda de frequência maior, ele está dividindo em várias bandinhas menores e transmitindo uma informação em cada banda. Por que isso é importante para a gente? Vamos imaginar que eu tenha uma banda de 1 MHz, tá bom? Então, eu tenho uma banda de 1 MHz, tá? Se vocês prestarem atenção, Hertz é nada mais, nada menos do que 1 sobre segundo. Se eu tenho 1 MHz, o tempo de símbolo para me transmitir dentro dessa banda, ele é basicamente 1 microsegundo, certo? É necessariamente o inverso da frequência, certo? Então, o tempo de símbolo bem aqui é 1 microsegundo, tá bom? Só que, se eu tiver um delay spread, o que é o delay spread? Isso aqui, só que isso aqui também existe no caso de FDD, da FDMA, porque o multipercurso ainda existe no FDMA, mesmo que a gente não utilize isso para colocar um tempo de Quardle, por exemplo. Mas se eu tiver um delay spread de 2 microsegundos, o meu tempo de símbolo total vai ficar 3 microsegundos, certo? E, consequentemente, eu vou estar tendo de informação útil só 33%, ou seja, 1/3 da minha informação é útil, porque isso é meu tempo de símbolo real, o resto é delay spread, certo? E quando a gente passa a ter múltiplas portadoras, o que a gente vai fazer é pegar aquela nossa banda grande de 1 MHz e dividir em várias bandas menores, certo? No caso, eu dividi em várias bandas menores de 100 kHz, bem aqui. Para 100 kHz, o que vai acontecer é que meu tempo de símbolo ele vai cair para 10 microsegundos, tá bom? E agora o que acontece é que o meu tempo total de símbolo, junto com o delay spread, passa a ser 12 microsegundos. E, consequentemente, 84% da minha informação é útil. Ou seja, eu só reduzo a eficiência da minha transmissão para cada símbolo em 16%, ao invés de em 66%. E se eu fizer as minhas subportadoras mais próximas, consequentemente, eu ainda tenho como melhorar isso ainda mais. Eu posso chegar em situações onde o delay spread seja quase desprezível, certo? O impacto dele dentro do sistema. Então, essencialmente, sistemas multiportadoras, o que são sistemas multiportadores? Esses sistemas que pegam uma frequência e dividem em várias frequências, onde cada frequência é uma subportadora, certo? Eles têm essa característica, tá bom? E, além disso, lembra que eu falei sobre aproximar as subportadoras para aumentar para diminuir o efeito do meu delay spread? Tem que se tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque você também não pode aproximar demais. Cada sinal de dados que você transmitir é um sinal aleatório que, consequentemente, vai ter uma determinada largura de banda na frequência, certo? E você tem que ter cuidado para, quando você jogar a largura de banda de cada um desses sinais em cima da subportadora adequada, ela acabar não se cruzando com o sinal da próxima subportadora. Tem que ter uma certa largura de banda de guarda aqui. Então, você também não pode aproximar demais as subportadoras, porque senão você vai causar interferência. Mas você também pode aproximar elas mais para diminuir o efeito do delay spread. Tem um certo trade-off aqui. Tudo bem? Até aqui tudo entendido? Tá, então sim. Beleza. E
Consequentemente, essa modulação multiportadora, ela traz uma outra vantagem, que é o que a gente chama de flat fading. A resposta em frequência do teu canal, ela tem uma característica que ela é mais ou menos assim. Vocês vão prestar atenção que ela é variante na frequência. Mas se eu tiro só um intervalinho bem pequeno da frequência, eu posso dizer que nesse intervalinho o meu canal é constante. Isso vai se relacionar lá atrás com a banda de coerência, se a gente lembrar. Isso é importante para a gente porque facilita a estimação de canal, certo? Especialmente se tu estiver utilizando um FDMA junto de um TDD, um duplex no tempo, para fazer a tua comunicação bidirecional, certo? Porque aí a tua estimação de canal fica realmente bem simplificada, tá bom? Então tem esse negócio aqui que é uma vantagem da modulação de multiportadora, tá? Então eu terminei de falar de FDMA. Agora eu vou falar de CDMA. CDMA é uma coisa muito interessante. Ele já vai utilizar uma mesma frequência em um mesmo tempo para transmitir todo mundo. Só que o que ele vai fazer vai ser o seguinte: você vai ter um sinal digital, por exemplo, aqui tem um sinal digital de voz, e você vai ter um código, tá bom? Importante. O seu receptor sabe qual é esse código, tá? O seu sinal digital, ele vai passar por uma operação junto desse código, certo? É um gerador de código pseudo-aleatório que gera esse código, tá bom? Cada usuário também vai ter um código único. Então, esse código ele é único e exclusivo. Cada usuário tem um para ele, certo? Na primeira vez que ele entra na rede, a Base Station dá um código desses para ele, tá? Então, o que vai acontecer é que o seu sinal ele vai passar por uma operação junto desse código e eles vão ser misturados de alguma forma. Aqui a operação que está sendo realizada é uma operação do jeito XOR. Por que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer o sinal desse usuário ficar correlacionado com essa amostra de código, certo? E aí, passando disso, a gente vai passar o nosso sinal digital, que foi codificado para um modulador. E a gente vai fazer isso com vários usuários, ou seja, aqui vai somar o sinal codificado do usuário 1, do usuário 2, do usuário 3, do usuário 4. Isso tudo vai ser somado e vai virar só um símbolo que vai ser jogado numa frequência portadora que vai ser transmitido num tempo, entendeu? E quando chegar no circuito, lá no receptor, como eu falei, o receptor ele sabe qual é o código dele. No caso, ele vai decodificar qual foi o símbolo recebido, qual foi o sinal global recebido, mas ele sabe o código dele. Então, ele vai relacionar aquele sinal global recebido com o código que é único e exclusivo dele. Quando ele fizer isso, tem um circuito que tem certas formas, operações matemáticas que conseguem encontrar a correlação entre dois sinais, ele vai acabar encontrando esse sinal correlacionado junto com o código especificado para ele. Quando ele tirar o sinal do código e deixar só o sinal digital, ele vai conseguir separar o sinal dele. Ou seja, é como se eu criasse uma senha para cada usuário e aí eu enviasse tudo ao mesmo tempo e no fim cada um sabe a sua senha e consegue decodificar a partir disso. Falando de forma simplória, tá bom? Então, o CDMA, ou múltiplo acesso por domínio do código, ele funciona dessa forma, tá bom? E onde o CDMA foi usado? Bom, o CDMA foi utilizado no WCDMA, que é a tecnologia utilizada na comunicação 3G, certo? Então, ele foi muito utilizado nessa época e até hoje ainda é, certo? Ficou alguma dúvida sobre o CDMA? Porque eu já vou passar para o FDMA. Tá, aparentemente não. Acho que pode passar, né? O Andrei Nogueira falou algo, divisão por código? Ah, ele falou que lembrou. Ah, tranquilo. Tá, entendi. Acho que ele lembrou da divisão por código, não estava olhando o chat. Tá, continuando. Agora eu vou falar de OFDMA. OFDMA é um caso bem específico, pessoal. É um caso especial de FDMA, tá bom? Vocês lembram que eu falei para vocês que se vocês aproximassem as frequências portadoras demais, vocês poderiam acabar fazendo as bandas de vocês cruzarem entre si, acabar causando interferência uma na outra? Bom, tecnicamente, você pode escolher um espaçamento de portadoras bem específico, aonde você acabe tendo um ganho do tipo flat fading, certo? E isso, no fim das contas, acaba tendendo para
uma função sync no domínio da frequência. E o que vai acontecer nesse domínio? Vocês vão prestar atenção que quando a banda de uma superportadora estiver no topo, as outras subportadoras vão ser sempre zero. Então, quando uma banda estiver no topo, as outras vão ser zero, certo? Então, se você escolher direitinho o espaçamento de subportadoras e o sinal que vai ser transmitido de forma adequada, você tem como sobrepor o sinal de subportadoras entre si, desde que, no pico delas, todas as outras subportadoras sejam iguais a zero. Vocês conseguiram entender isso? Sim ou não? Pode repetir? Tá. Peraí, deixa eu pensar aqui numa forma melhor de explicar, que pode ter sido confuso, tá bom? Essencialmente, Dainara, me responde aí, o que a resposta em frequência sync era igual, o que dava sync como resposta em frequência? Era um pulso? Eu não me lembro. Não é onda retangular? Eu acho que é retangular. Era onda retangular. Então, essencialmente, quando você tem uma onda retangular na frequência, ou seja, o que pode ser, por exemplo, um sinal digital, que é composto por um conjunto de ondas retangulares, por exemplo, você vai ter em resposta em frequência um sync, certo? Se você tiver em resposta em frequência um sync, o sync ele vai estar nesse formato, ele vai estar centrado na frequência da subportadora, certo? E ele vai acabar reduzindo conforme você for passando para as outras frequências. O espaçamento de subportadora tem que ser escolhido de forma que o pico do sync do sinal de uma subportadora, ele zere no pico do sync do sinal de outras subportadoras, entendeu? Se você fizer isso, você vai prestar atenção que para a subportadora que está transmitindo o sinal vermelho bem aqui, quando ela está no pico dela, as subportadoras transmitindo os sinais verdes, lilás e azul, todas vão estar em zero, entendeu? Isso implica que não há interferência, mesmo sem você adotar a banda de guarda, e acabou sobrepondo um pouco o sinal transmitindo nas subportadoras. Aqui tu conseguiu entender agora? Tá, então essa divisão aí é só para gerar as subportadoras ortogonais, seria isso? Seriam as subportadoras ortogonais entre si, tá bom? E aí, Entendi, essencialmente, elas são ortogonais, certo? Porque quando uma está no topo, outra basicamente não existe, tá bom? É sempre isso que acontece. Então, tu está utilizando os teus recursos de tempo e frequência de forma ortogonal ótima, basicamente, bem aqui. Ortogonalmente, atribuindo recursos exclusivos entre os usuários, é tecnicamente o melhor que tu pode fazer, entendeu? Melhor que isso, só se tu colocar recursos ao mesmo tempo para dois usuários, tá bom? E, consequentemente, o que acontece é o seguinte: no OFDMA, além dessa divisão em frequência, as subportadoras que tem bem aqui, elas são divididas no tempo. Ou seja, o sinal de cada subportadora também é dividido no tempo. Então, um usuário, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, ele pode estar utilizando parte do tempo da subportadora vermelha, bem aí, certo? O usuário 2 pode estar utilizando a outra parte do tempo da subportadora vermelha. O usuário 3 pode estar utilizando todo o tempo da subportadora 3 e o usuário 4 pode estar utilizando todo o tempo da subportadora 4. Não sei se vocês entenderam. Tem uma divisão no tempo e na frequência. E esse tipo de múltiplo acesso, ele foi utilizado, ou é utilizado, na tecnologia LTE do 4G e na tecnologia 5G, que é a tecnologia New Radio, que a gente vai entrar em detalhes mais futuramente. Tá bom? Então, essencialmente, o que ocorre é o seguinte: você tem um sinal de várias subportadoras, que vão ser essas meio aqui, que vão estar espaçadas entre si de um ΔF, sendo que no tempo, o sinal no tempo dessas subportadoras vão ser divididos, podendo ser atribuídos a diferentes usuários. Um usuário 1 poderia trabalhar com a subportadora 1 no tempo até bem aqui, certo? E com a subportadora, um usuário 2 poderia trabalhar com o restante do tempo da subportadora 1, e assim sucessivamente, entendeu? Então acaba ficando uma mistura de FDMA, caso específico, com TDMA. Então o FDMA ele fica dessa forma. É importante ressaltar também que cada símbolo desses transmitidos no tempo tem o que a gente chama de prefixo cíclico. Esse prefixo cíclico ele tem duas funções. Primeiro, ele age como se fosse um tempo de guarda, porque a gente ainda tem aquelas características de multipercurso bem aqui. Então, tu tem que ter um tempo de guarda quando tu está tendo qualquer tipo de transmissão dividida no tempo, certo? Além disso, o prefixo cíclico é uma sequência que é conhecida pelo transmissor e pelo receptor, e ele pode ser utilizado para identificar quando tu está recebendo um novo símbolo, certo? Ou seja, para funções de sincronização dentro do teu sistema, ele também pode ser utilizado, tá bom? Então,
essa seria uma visão global de como funciona um acesso múltiplo por divisão de frequências ortogonais, tá bom? Todo mundo entendeu? Tá, consegui entender. Beleza. Por fim, então, a gente falou de OFDMA, certo? Agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai sair do domínio da ortogonalidade. Todas as técnicas que eu abordei até então, elas são ortogonais, tá bom? Sejam elas, ou elas davam um código que era exclusivo, ou um tempo que era exclusivo, ou uma frequência que era exclusiva, ou uma combinação de tempo e frequência que era exclusiva, entendeu? Mas nenhum deles atribuía, olha, um mesmo código para dois usuários. Uma mesma frequência tempo para dois usuários, entendeu? Existe um esquema de acesso múltiplo que ele é não ortogonal, que é o NOMA, certo? E o NOMA ele vai usar o mesmo exato recurso para dois ou mais usuários. E ele pode separar eles, por exemplo, por potência. Ele fica qual é a potência de cada um dos usuários e dos sinais enviados e diz, olha, esse sinal bem aqui é do usuário 1 e esse sinal é do usuário 2, certo? É muito abstrato explicar o NOMA assim. Então, eu vou tentar dar um exemplozinho para vocês, tá bom? No domínio da potência, ou quando a gente quer separar o sinal por potência, quando eles estão usando o mesmo recurso de tempo e frequência, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Primeiro passo, você vai ter um usuário forte e um usuário fraco. O usuário forte está mais próximo da base station, então ele tem um canal mais forte. O usuário fraco está mais longe da base station, então ele tem um canal mais fraco. A gente vai alocar potências, certo? No caso, para o usuário que tem um canal para o usuário que tem um canal pior, a gente vai dar a maior potência. E para o usuário que tem um canal melhor, a gente vai dar a menor potência, tá bom? Tá? De forma que, essencialmente, tem que ser desse jeito a divisão que tu vai fazer, tá? E aí o que vai acontecer é que o usuário de pior canal, que é o que vai ter a maior potência, ele vai detectar o próprio sinal dele e vai considerar o sinal do usuário 1 como se fosse ruído. Tem que lembrar que esse sinal do usuário 1 foi enviado no mesmo recurso de tempo, frequência, código, certo? Então, ele está identificando isso como se fosse simplesmente ruído e faz a detecção do sinal dele mesmo. Já o usuário 1, quando ele for fazer a detecção do sinal dele, ele tem que primeiro fazer a detecção do sinal desse usuário, certo? Para depois fazer a detecção do sinal dele, certo? Subtraindo o sinal que vem desse outro usuário bem aqui, tá bom? Então, acaba formando um procedimento em cadeia. A figura aqui, eu acho que tem um outro erro nela, que eu acho que 1 e 2 estão invertidos, mas eu acho que vou tentar ficar mais claro como o NOMA funciona através de um exemplo, tá bom? Então, prestem atenção, eu preciso que vocês entendam isso bem aqui, tá? Eu vou fazer um exemplo para uma constelação 4QAM. Uma constelação 4QAM, ela tem 4 símbolos, um em cada quadrante. São os símbolos -1, -J, 1J, -J1 e -1, -J. Tá bom? Se o usuário 1, ou seja, quem é o usuário 1? É aquele que é o mais fraco, certo? Transmitir 1 mais J. E o usuário 2 transmitir -1, -J, e os coeficientes de potência forem 0,7 e 0,3, o sinal transmitido vai ser o seguinte. Eu vou pegar o sinal que o usuário 1 transmitiu, tá bom? Eu vou tirar a raiz, porque isso aqui é coeficiente de potência. Então, para ele ficar em amplitude, tem que tirar a raiz, tá bom? De 0,7, vem aqui, beleza? E vou multiplicar pelo sinal que foi transmitido para o usuário 1, que é aquele usuário de canal mais forte. Depois eu vou somar isso com o sinal do usuário 2, tá bom? Que é -1, -J. Não sei por que ficou esse negócio doido aqui. Pega, pessoal... Esse slide aqui tá bronqueado. Deixa eu ver Problemas técnicos. Deixa eu ver o que eu quis botar bem aqui. Eu acho que aqui era -1, -J mesmo. Pronto. Aí eu vou pegar 0,03 e vou multiplicar pelo sinal que foi enviado pelo meu usuário 2. E eu vou somar tudo isso. E no fim das contas eu vou transmitir isso aqui, 0,3 mais 0,3J, certo? O que vai acontecer essencialmente é que isso vai ser enviado, tá bom?
O usuário 1, que é o pior usuário, ele vai receber primeiro o sinal dele, tá? Quando ele receber primeiro o sinal dele diretamente, a primeira coisa que ele vai fazer é que eles sabem quais são os coeficientes de potência. Então ele vai receber o sinal 0,3 mais 0,3J, que dividido por raiz de 0,7 vai formar o sinal 0,35 mais 0,35J, pessoal. Ignorem só esses menos aqui na frente que, meu Deus do céu, eu acho que eu tava fazendo alguma coisa doida quando eu vi isso. Não sei como se passou pela nossa revisão desse slide. Eu devia estar com sono. Pois é. Beleza. E aí, o que ele vai fazer, essencialmente? Essencialmente, então, essa é a constelação que ele tem, e esse foi o sinal que ele recebeu, certo? Esse sinal, ele pegar os delimitadores da constelação que ele tem bem aqui, ele vai traduzir como se fosse o sinal 1 mais J, certo? Então, ele vai recuperar diretamente o sinal 1 mais J, ou seja, esse usuário mais longe considera o sinal desse carinha bem aqui como ruído e simplesmente recupera o sinal dele, tá bom? Já quando eu for para o usuário que está mais próximo, eu prometo que eu vou ajeitar esse slide antes de mandar para vocês para ficar menos confuso, certo? O que vai acontecer essencialmente é que o sinal 0,3 mais 0,3J vai ser subtraído, tá bom? Do primeiro sinal que foi decodificado, porque lembrando, o usuário mais próximo, que é o usuário 2, primeiro vai ter que decodificar esse sinal bem aqui pelo mesmo procedimento, descobrir qual é esse sinal para assim poder decodificar o sinal dele, sendo que ele sabe qual é o coeficiente de potência do sinal que tem o canal mais fraco, tá bom? E aí, quando ele fizer isso, ele vai subtrair essa componente bem aqui, que é tecnicamente o sinal decodificado do sinal mais longe, do sinal global que ele recebeu, e aí ele vai obter uma determinada componente, que no nosso caso foi 0,54 menos 0,54J. E aí, quando você fizer 0,54 menos 0,54J dividido por raiz de 0,3, que é o que ele sabe que é o coeficiente de potência dele, ele vai extrair menos 1 menos J, que consequentemente é o sinal que dá exatamente no ponto aqui da constelação, e o sinal recuperado vai ser menos 1 menos J. Então, essencialmente, a gente transmitia um símbolo, no mesmo tempo, frequência, código, e conseguiu separar os sinais de dois diferentes usuários. Eu sei que o exemplo matemático pode ter ficado confuso por causa dos erros que eu ainda não tinha visualizado aqui na forma como a questão foi escrita, mas vocês conseguiram entender, pelo menos aproximadamente? Tá, deu pra pegar ele. Deu para pegar mesmo? Porque tem uma questão disso, eu espero que não confunda vocês. Eu vou ajeitar para não ficar muito confuso, tá bom? Mas essencialmente é assim, a ideia é que tu pode usar ao mesmo tempo recurso, frequência para isso, tá bom? E por fim a gente tem o SDMA, que é a nossa última técnica de múltiplo acesso, que ela também pode ser considerada uma técnica de acesso não ortogonal, no sentido de que ela não vai utilizar ao mesmo tempo frequência, código. Nesse caso, a gente vai estar tentando separar os usuários agora pelo espaço. Como a gente dá para fazer isso? Bom, a gente falou anteriormente de fazer bins na direção de usuários, e especialmente fazer isso, por exemplo, utilizando múltiplas antenas, MIMO. Então, você tem como criar feixes específicos na direção de determinados usuários com seu sinal eletromagnético, que esses feixes não vão sobrepor outros feixes. E, consequentemente, você tem como transmitir na frequência F1, ou seja, numa mesma frequência, no mesmo tempo, para múltiplos usuários. Porque você vai estar, basicamente, dividindo os seus usuários no espaço que eles estão, certo? Claro que isso pode se tornar complicado de se fazer para dois usuários que estejam muito próximos, ou para quando dois usuários estão um em cima do outro, por exemplo, no mesmo caminho, se tiver uma base station centralizada. Mas, essencialmente, em si, você vai fazer a divisão espacial do seu sinal, tá bom? Então, essa aqui é a última técnica, a gente vai entrar mais em detalhes quando a gente for para MIMO. Tirando não, até incluindo NOMA, pessoal, eu já vou passar para a próxima aula. Ficou alguma dúvida? Deu para fornecer para vocês um negócio legal dos vários esquemas de múltiplo acesso, uma introdução boa, para ninguém ficar confuso? Cara, eu acho que deu pra entender. É só porque é muita informação de uma vez, assim. Então, não dá pra dizer que eu vou entender tudo só agora, entendeu? Eu entendo. Até porque isso são tudo revisões de conceitos. A gente, sinceramente, esperava que vocês já tivessem visto isso no decorrer do curso. Foi surpresa, por exemplo... eu nunca ouvi falar de OFDMA, eu nunca ouvi falar de TDMA. Para mim foi um pouco surpreendente.
Mas, essencialmente, eu dei a explicação de novo, ficou um pouco confuso, eu vou ajustar o exemplo antes de enviar a vocês, tá bom? Dei a explicação de todos os exemplos, agora eu vou passar para a próxima aula, tá bom? Já para começar... Ah, não, vocês pediram para eu falar da lista antes, não é? Deixa eu ver aqui se eu consigo falar da lista. Rapidamente. Tá, rapidinho. Tô só tentando abrir o Classroom de vocês. Tainara, tu que criou a lista, tu pode compartilhar na tela a lista, por favor? Porque eu só Posso tenho a sim. parte que já está com a resolução. Eu não quero mostrar para eles, porque seria um cheatzinho. Deixa eu só botar aqui na minha tela. Quem foi que ficou com dúvida na lista? Foi o Francisco? Foi o Juan? Eu também tô com mais dúvidas. Tá, aproxima aí, tá bom? Então, olha, primeiro passo bem aqui. Qual a diferença entre DB, DBM e DBI? Pessoal, isso aí é teórico, vocês perguntam. Quais as considerações para o uso da equação de transmissão de Friis? Isso aí vocês também é teórico, vocês respondam, tá bom? Por que o ruído de fundo é modelado como uma variável gaussiana? Também, pode ser, também é teórica, tá bom? Diferença entre desvanecimento de pequena e grande escala, também é uma teórica aí para vocês, tá bom? Aí a primeira aqui, calcule a perda de propagação em 2 GHz com distância entre receptores, com distância entre transmissor e receptor variando de 1 a 1 quilômetro. É isso mesmo, Lainara? Sim. De 1 metro a 1 quilômetro. Ah, tá. Entendeu? Então aqui o que a gente está pedindo para vocês é simplesmente para vocês aplicarem as tabelas do 3GPP. Eu vou botar na área logo qual é o padrão do 3GPP, que a gente ensinou a ler em aula, certo? E calcular qual seria o ganho de canal para diferentes distâncias e plotar um gráfico para a gente. Alguém tem alguma dificuldade nisso ou não? Parece simples para a gente na hora, por isso que a gente fez uma questão assim. Tá bom? Eu lembro de uma fórmula gigante, né? Tem algumas fórmulas lá. Não é para simples, você... mas daria um pouquinho de trabalho só. Dá um pouquinho de trabalho. É bom para entender, ler a tabela. É bom para entender. É excelente para entender. Desculpa te atrapalhar, Ainda, mas já estou atrapalhando mesmo. Não, pode continuar. Pois é, então isso é muito bom para vocês entenderem, para vocês mexerem, porque nesse curso, no final, a gente quer que vocês façam alguma coisa de simulação, e isso aqui é um contato inicial com software, né, e seria bom. Vocês podem usar o software que vocês preferirem. Eu recomendaria o MATLAB, se vocês tiverem, ou o Python, mas vocês escolhem, tá bom? Depois a gente tem, considere uma sensibilidade no receptor de menos 102 dBm, margem de link de 10 dB, essa potência de transmissão, ganho das antenas transmissora e receptora desses valores bem aí, calcule a distância máxima das condições especificadas, considerando a perda de propagação do espaço livre Friis. Cara, isso é só equaçãozinha. No caso, vocês vão ter que ir para a conta do orçamento de potência, que tem no slide, tem muito livro também, é muito fácil de achar, tem também nos livros que a gente botou na área para vocês também. Então, vocês vão achar isso. E depois descobrir lá na equação de Friis, do espaço livre, qual é a distância que vocês têm que colocar. Não é nada de outro mundo essa questão, tá bom? Considere um sinal de tempo discreto. É a soma de uma senoide bem aí, e aí a gente pede para vocês descobrirem qual que os sinais não estão correlacionados, e aí a gente pede para vocês dizerem qual é a amplitude desse sinal, e a potência dada que a SNR é um valor. São equações que a gente especificou aí no slide também, que vocês não têm muita dificuldade de achar em qualquer livro de comunicação digital também. Então, é uma questão simples. Eu não sei se a dúvida está aqui ou não, certo? Até essa questão 7 é o material da primeira aula, né, André? Até aí é o material da primeira aula, tá bom? Segundo, bem aqui, vem a questão 8. A questão 8 já é uma questão um pouco mais interpretativa. Eu quero que vocês calculem qual vai ser a capacidade dessa rede celular para um determinado usuário. Aí eu disse qual é a potência que a base station está transmitindo, tá bom? E falei quais eram os ganhos em dB, bem aqui, tá bom? E quais eram as interferências que vinham de outras células em dBm, tá? Então aqui, pessoal, é questão de vocês simplesmente converterem em unidade e aplicar naquela equação que eu já mostrei. Tem uma equação no slide que faz isso também, para ganhos para interferências intercelulares, interferências intracelulares, tá bom? Lembrando que para interferência intracelular você vai ter que levar em conta dBm menos dB para você obter qual é a potência da interferência intracelular bem aqui.
e fazer a conta. Não é nada de outro mundo também. É um pouco mais interpretativo, mas é só para vocês entenderem como calcular a capacidade de um sistema de comunicação, tá? Não sei se ficou alguma dúvida aqui. Vocês podem me atrapalhar se eu estiver coisando bem aqui, tá bom? 9, tá? Calcule o tamanho do bloco de coerência para o usuário dentro do carro da figura abaixo e considere uma frequência portadora específica e essas alturas aí de UE e AP. E aí eu ainda dou para vocês qual é a equação da distância 3D, nem deveria, mas dei, certo? Coloquei aí qual é o cenário e só peço para vocês, calcule o tamanho do bloco de coerência, certo? Não é nada de outro mundo. Calma, sobe aí, Dainara. Não tá faltando alguma coisa nessa questão? Não tinha que falar qual era o... Tá aqui a velocidade. A banda de... tem a velocidade. Tem a velocidade, Tem, então tem a velocidade. Então essa figura já tem tudo que vocês precisam aí, pessoal, para me dizer qual é o tamanho do bloco de coerência. Não é nada de outro mundo. Com o que eu apresentei hoje, vocês já podem calcular isso aí também. Desce. Sabendo que o sistema NOMO opera com modulação 4, que é N os seguintes coeficientes de potência. Se o sinal recebido for esse bem aí, desconsiderando qualquer ruído, quais foram os símbolos recebidos pelos usuários 1, 2 e 3? Basicamente, eu vou ajustar o exemplo que está no slide de hoje, mas é replicar o exemplo para 3 usuários, tá bom? Basicamente. Então, ali no exemplo eu fiz só para 2, vocês vão fazer para 3, vão um passo além, tá? E por fim, a gente tem um sistema LTE, utiliza o FDMA com espaçamento de portadora de 15 kHz, uma configuração de prefixos cíclicos que resulta em 14 símbolos OFDM a cada 1 milissegundo, considerando as bandas de 20 MHz, tanto para o uplink quanto downlink, mas apenas 90% é UST, e uma condição de operação MIMO 2x1, 2 antenas da ABS e uma na UE, ou seja, o sistema é MISO no downlink, SIMO no uplink, calcule a taxa de pico em downlink Mbps para modulação de 64 QAM e 256 QAM. Essa é a questão mais complicada, tá bom? Mas não é nada que vocês não consigam resolver com o que foi fornecido no decorrer do curso também. A única coisa que não foi fornecida, eu peço perdão a vocês, porque isso a gente decidiu apresentar futuramente, foi a capacidade de um canal MIMO, tá bom? Essencialmente, um canal MIMO, se ele for um canal MISO ou um canal MIMO, é 2 vezes a capacidade do canal CISO, tá bom? Lembrem disso, tá? Para resolver essa questão, isso é importante. Mas se ele for um canal SIMO, a capacidade é igual à do canal CISO, tá bom? Então, são coisas que vocês podem fazer. Eu vou até colocar uma observação na área para isso ficar claro. A capacidade de um canal SIMO e MIMO é igual a, não 2 vezes, mas é igual ao ranking da matriz MIMO que você está considerando. Eu vou explicar isso lá de uma forma para isso não confundir, mas foi uma coisa que a gente não deu, tá bom? Mas essencialmente quando vocês obterem a capacidade de downlink, vocês vão ter que multiplicar por 2, só que na de uplink vocês não vão precisar multiplicar por 2. Ficou alguma dúvida? Esclareceu bastante. Uhum. Porque da 8ª para frente eu realmente tava assim. Mas foi aula, conteúdo de hoje, né, no caso. Foi conteúdo. Porque essa aula era para ter terminado ontem. E assim, o Rodrigo Castro perguntou, não sei se é agoniado, até sexta. Essencialmente a gente gostaria que fosse até sexta, não é? Mas a gente gostaria também que vocês fizessem isso meio que por vocês mesmos, não é? Então, a gente gostaria que fosse até sexta. Se até sexta vai ser resolvido, né? Sexta-feira a gente resolveria, Aí seria muito bom se vocês conseguissem. A gente veria como ficava. Não são... Tem um ou outro exercício mais difícil, especificamente o 11 e o 10, mas os outros aí são relativamente tranquilos de fazer, eu acho, realmente. Tá bom? Tudo certo. Tá de boa, tranquilo. E aí, não sei se o Rodrigo Castro ainda tá aí. Tá tudo bem até sexta, Rodrigo Castro? Ele diz que tá ok. Beleza. Também eu vou saber, eu vou verificar qual é o objetivo da turma, tá bom? Até sexta-feira vocês colocam tudo que vocês fizeram lá no Classroom, tá?
Aí eu vou verificar, eu vou dizer, o pessoal conseguiu resolver, tá legal. Se não, pode ser até que eu dê mais alguns dias para vocês, aí eu dou mais uma aula antes de resolver a lista. Ou tiro algumas dúvidas de vocês, a gente vai comentando a resolução de uma ou outra pessoa. Talvez seja até legal, seja uma dinâmica legal, antes de mostrar qual é a coisa real. Então, acho que tá legal. Cara, Andrei Nogueira, para quem viu Comunicações Digitais 2, tá tranquilo. Bicho, tá show de bola para quem viu Comunicações Digitais 2 mesmo. Tá bom? Beleza, então. Até porque são só questões para se lembrar de algumas coisas, tá? Então, das questões, o que eu tinha para comentar, pessoal, era isso. Aí eu queria ver aqui se eu já passava para a próxima aula ou se eu liberava vocês logo. Porque se eu começar a próxima aula, eu temo que eu não vou ter muito tempo e vai ficar cortado. E eu não queria ficar cortado, porque eu vou estar explicando de CRAN e DRAM, não sei se eu quero cortar esse conteúdo. Eu precisaria explicar, para mim não cortar mais as 17 slides, eu acho que não vai dar tempo. Aí talvez fosse melhor deixar para a próxima aula. Não sei se o professor João já está aqui, se ele já está ouvindo. Professor? O professor João, ele Opa. saiu, ele estava aqui. Oi, professor. Não, tô ouvindo sim. O que o senhor acha melhor? Pode acabar? Pode acabar e na sexta continua aí. Acho que é melhor do que começar um tópico novo aí. Deixar a turma refletir um pouco aí. Até porque é muito conteúdo, pessoal. Eu sei... Só tem que ler, né? O pessoal tem que ler um pouco. Tem que ler. Leiam, peguem esses conteúdos básicos, porque, pessoal, depois a gente começa a pecar só por base. Eu não lembro mais o que é um OFDMA, eu me esqueci qual era a modulação. Essas besteirinhas, elas acontecem mais para frente, e aí a gente começa a penar nisso. Aí não quero que as questões fiquem complicadas depois que vocês não consigam fazer, tá bom? Mas, essencialmente, é isso, tá? Tentem fazer a lista. E a gente vai encerrar a aula por aqui, tá bom? Eu queria sugerir também mais questões teóricas, porque alguns conceitos assim é bom a gente memorizar, né, ter em mente. Não, nas próximas listas a gente vai fazer mais questões teóricas. Só que o professor João pediu para a gente finalizar logo algo, para dar uma atividade para vocês logo. Aí a gente finalizou logo com essas questões. Mas futuramente ainda vão ter mais questões, e não se esqueçam que ainda vai ter a prova de vocês, não é? A gente tem que guardar alguma coisa para lá. Então, estudem, fiquem atentos, tá bom? Tudo certo, então. Ei, André, falando por mim, eu acredito também que uma parte da turma está com dificuldade, principalmente nessa parte de comunicações digitais, né? Até porque eu acredito que a maioria aqui viu online, e aí é difícil reter esse conhecimento. Eu queria pedir para ti, se tu puderes, para te indicar, ou então botares algum material no Classroom lá para a gente poder acompanhar também, porque como tu estás vendo, a gente não tem toda essa base, né, que seria necessário para fazer a disciplina. Cara, Aí se tu puderes indicar aí pra gente, seria legal. Isso eu vou ver se eu acho algum material que ajude. Eu conheço alguns livros, mas vai mais encacucar vocês do que ajudar, eu acho, para ser bem sincero, porque acaba tendo tanto conteúdo, isso aí é uma coisa que eu tenho que sentar com a Dainara e ver. Mas em si, para resolver essa lista, eu acho, a maior parte das coisas que tem aí dá para resolver com o que tem no slide. Pode ser que tu tenha pulado alguma explicação ou perdido algum pedaço da aula por alguma razão, mas eu tenho quase certeza que com slide dá para resolver quase tudo, não, Dainara? Acho que sim, dá sim. Talvez a única que não tenha mesmo é essa 11, né? Porque a gente não explicou a capacidade do MISO e SIMO, falou agora, né? Mas eu falei agora. Mas isso eu vou botar uma observação lá no Classroom, um materialzinho explicando, certo? Mas isso aí faltou falar mesmo, tá bom? Mas é essencialmente isso, pessoal, tá bom? E André, eu tive que dar uma saidinha rapidinho aqui, uma emergência, só queria perguntar o seguinte, se teria a possibilidade, não sei se vocês falaram para o pessoal já aqui, pelo menos estender um pouquinho o prazo, visto que agora é sexta-feira, né? Pelo menos até o domingo para a gente pesquisar e tal, e poder fazer a lista com tranquilidade. Cara, pois aí o que eu falei pro pessoal? Pode ser, né, André? Porque como não teve aula hoje, a gente podia botar a aula de resolução na próxima semana, né? Por mim pode ser também, não tem nenhum problema. Aí já adiantava o prazo da lista, porque a gente queria
responder as questões, mas só depois que vocês tivessem mandado a resposta, né? Para a gente ter mais conversa. Poder Então mais... tá, a gente vai fazer o seguinte, tá bom? Talvez, a gente vai alongar para quarta, mas fiquem sabendo que talvez tenham umas questões teóricas a mais, então, que a gente venha a desenvolver, e aí a gente manda como uma segunda lista de exercício nesse caso, tá bom? Ok, então, eu pelo menos acho justo. Tá bom, então. Certo, então, pessoal. É isso. Essa lista não é muito complicada. E se vocês não estiverem conseguindo fazer, se ajudem, falem com a gente, contatem a gente lá no Classroom, a gente vai ajudar, tá bom? A gente quer que vocês entendam, tá? A gente, por favor, isso é uma disciplina optativa. Isso é uma disciplina que vocês estão fazendo não para passar, não porque está no currículo de vocês. Isso é uma disciplina que vocês estão fazendo para vocês aprenderem algo, para vocês, porque vocês querem algo, entendeu? Então, levem a sério, pessoal. Façam as listas, estudem direitinho, tá bom? Não é uma disciplina assim, eu tô fazendo só para me passar, só para me conseguir o crédito. Porque se fosse só para vocês conseguirem o crédito, eu garanto, teriam disciplinas bem mais fáceis, tá? É isso, então estou encerrando por aqui, tá bom? Vocês podem se retirar. A não ser que alguém tenha alguma consideração adicional. Eu vou mandar, então, um e-mail do André para vocês. Só agradecer mesmo. Obrigado, João, André e Renato. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.